Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, essa live. Resolvi fazer essa primeira live com tudo isso que está acontecendo, com esse cenário que nós estamos enfrentando. Todos nós estamos juntos nessa, né? E para esse primeiro encontro, para esse primeiro bate-papo, eu resolvi convidar uma pessoa que é muito especial. Ela é uma coach comportamental e nada melhor do que falar de nós, seres humanos, comportamento, de como lidar com tudo isso que está acontecendo de uma forma geral, tá? Essa live estou fazendo não é exclusivo, mas principalmente para os meus alunos, tanto do curso de administração quanto de direito, mas todas aquelas pessoas que assistirem ou quiserem assistir estão todas convidadas, que eu acredito que conhecimento sempre é bem-vindo e quando experiências são compartilhadas, nós só temos a somar. Então, eu vou chamar a convidada, que é a coach comportamental, que é a Roberta Tavares, e nós vamos estar conversando um pouquinho com vocês. Olá, Roberta. Olá, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tô te Tá? ouvindo e tô te vendo bem. Você consegue me ver e me ouvir? Tá, eu tô te ouvindo. Tá melhor? Não sei, essa câmera. Coloca um pouquinho mais pra cima. Tá cortando um pouquinho. Assim? Aí, aí. Então tá bom. Então, Roberta, como eu já estava fazendo uma introdução no nosso bate-papo aqui nessa live, né? Devido a esse cenário que nós estamos vivendo, e estamos todo mundo junto nessa, né? Independente de profissão, independente de gênero, independente de classe social, nós estamos todos juntos nessa. Então, com um tema que nós vamos desenvolver aqui hoje, que é como transformar um problema em oportunidade. E eu já estava dizendo anteriormente que essa live faço para os meus alunos, tanto do curso de administração quanto de direito, mas para todas as pessoas que quiserem, sentirem à vontade e quiserem participar desse momento com a gente, que eu acredito que conhecimento sempre é bem-vindo, né? E hoje eu vou Sim. querer aproveitar um pouquinho do seu aí com relação ao comportamento humano. Você que é coach comportamental, então eu vou aproveitar um pouco dessa sua experiência. Legal. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É, Obrigada pela confiança. E realmente, não só para os alunos, mas para quem puder usufruir, né? A gente sempre está aprendendo, assim, a gente sempre está se desenvolvendo. Principalmente no momento desse, que eu enxergo como oportunidade, né? É uma Sim. oportunidade. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que olhar, depende tudo, não só esse momento, mas tudo depende da forma como a gente decide enxergar as situações que acontecem na nossa vida, né? Então, gratidão Exatamente. pelo espaço. Exatamente. Não, eu que fico já, desde já eu agradeço você, estou muito contente. Essa é a primeira live que eu estou fazendo e gravando, na verdade, decidi não fazer ao vivo, né? Mas eu estou gravando que depois eu vou compartilhar com eles. Devido ao horário, tudo talvez não bate. Alguns falam que não pode naquele momento, então já vai ficar gravado. Eu creio que uma hora ou outra eles podem ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Então, assim, Roberta, com relação aos meus alunos, eles já me conhecem, quem é o professor Lucas, um pouco relacionado a mim, e de certa forma eles já conhecem. Mas assim, antes da gente começar então esse bate-papo, que eu vou fazer algumas indagações a você, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é a Roberta, quem que é a Roberta Tavares. Tá, vamos lá. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, resumir um pouquinho da minha trajetória até a minha faculdade, depois um pouquinho na minha era profissional, para não ficar muito extenso aqui. Mas eu venho de uma família muito humilde. Eu fui criada em Itapetininga, no interior de São Paulo, numa cidade bem pequena. E lá a gente passou por várias dificuldades, né, que a vida nos impôs, mas eu vejo como muito crescimento.
E na minha família eu fui a primeira a me formar. Com 16 anos eu perdi meu pai faleceu de infarto fulminante. E desde os 13 anos eu trabalho. Então, desde os 13 anos eu comecei a trabalhar e a conquistar aí a minha renda, né? E aí, quando eu completei, com 20 anos, com 21 anos eu me formei em Química, sou formada em Química, e, e aí eu decidi fazer Química para trabalhar em indústria, né? Eu pensava, vou fazer Química, vou trabalhar em indústria, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Consegui um estágio na área de pesquisa e desenvolvimento, e onde eu desenvolvi produtos para a empresa, ainda sendo estagiária. E aí, quando eu passei para efetiva, eu tive a oportunidade de supervisionar a produção desse produto que eu ajudei a contratipar junto com o químico responsável. Então, eu sempre tive muita iniciativa, né? Eu acho que uma coisa, eu sempre fui muito proativa. Eu não esperava ninguém vir me pedir. Eu chegava e via a situação e me propunha a fazer. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa que é de cosméticos e saneantes e comecei supervisionando homens, né? E aí foi também um grande desafio, porque é o que eu falo para muitas pessoas. A gente, às vezes, primeiro a gente quer ter a remuneração para depois a gente mostrar do que a gente é capaz. E no meu caso, na minha experiência, tudo que eu tive foi fruto de eu primeiro mostrar do que eu sou capaz para depois ter o reconhecimento. E isso funcionou muito. E eu só colhi frutos ótimos com isso. E aí, o que fez eu conseguir ganhar respeito de todo o time que era masculino comigo, que era mulher e novinha, foi a liderar pelo exemplo, né? Eu falo que é uma coisa que não falha, a gente liderar pelo exemplo. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e aí pegou fogo em 2 meses que eu tava lá. Só que aí eu sempre fui muito dedicada, sempre me dediquei muito, eu sempre fui muito proativa e sempre aberta, né, aos feedbacks, que eu acho muito importante. E sempre tive um relacionamento muito bom com o departamento de RH da empresa. Então, quando pegou fogo, eu fui desligada. A gerente de RH me chamou para me indicar para trabalhar numa outra empresa. E aí eu fui. Quinta-feira eu fui desligada com entrevista agendada na segunda. Então aí eu já não estava mais desempregada. E aí quando eu entrei nessa empresa, que era um ramo totalmente diferente do que eu trabalhava antes, que era a área de plástico, a supervisora de lá tinha sido desligada, estava trabalhando em outro lugar, e aí eu entrei, mas não para assumir o lugar dela, entrei para assumir a liderança do time para trabalhar como inspetora junto e liderar junto, né? Fazer um 2 em 1. E aí, quando eu cheguei também proativa, peguei todo o material e comecei a pesquisar, ver o que tinha que estava faltando, o que era. Sempre fui muito crítica, né? Em relação a um ponto tem que ligar ao outro, analisando todo o sistema. Trabalhando no departamento de qualidade, né? Quando a gente trabalha no departamento de qualidade, a gente acaba ficando um pouco mais aguçado em relação a isso. E foi quando meu diretor falou assim, não, você tem perfil para tocar esse departamento. Que legal. Você tem capacidade para tocar esse departamento. E aí eu comecei a coordenar o departamento. E aí foi me dado o desafio de certificar na norma ISO 9001. Olha que bacana. E aí eu nunca tinha certificado nenhuma empresa. E nunca tinha trabalhado com sistema de gestão. Meu Deus, eu falei, ai, e agora, né? Que eu vou fazer? Mas eu nunca deixei o medo me decidir por mim. Eu faço mesmo com medo, mas eu faço. Então, eu falei com o diretor, falei que precisava de uma consultoria. Minha mãe entrando aqui com a gente. De uma consultoria para nos ajudar, uma consultoria experiente para nos ajudar. Então, eles iam lá de 15 em 15 dias, fiz o orçamento, tudo, e a gente começou o trabalho. Em um ano, a gente conseguiu certificar a empresa sem eu ter nenhum conhecimento na área. Na verdade, não fui eu falo que não fui eu, foi o time, né? Foi a liderança. Porque eu não sabia de injeção plástica, eu não sabia de nada. Não sabia de nada voltado para para sistema de gestão
voltado para a área de plástico. Aham. Então, o que que eu fiz? Eu me juntei às peças-chave da empresa, os líderes, as pessoas que estavam há 15 anos, que também é uma coisa difícil de mudar a cultura, que Sim. foi um desafio que eu tive que trabalhar muito isso, ser muito flexível, né? E Sim. aí eu comecei a trabalhar com o time, né? Me adequando aos perfis de cada um, identificando que tinha um que se você mandasse e-mail não ia fazer nada, e aí você tinha que saber lidar com aquela pessoa e servir, né? Fala que liderar é você servir. E em todos os lugares que eu passei, uma grande marca que eu tenho é a liderança, né? Todos os lugares que eu passei, a mensagem que eu deixei foi uma boa gestão, uma boa Aham. liderança. E aí, é, Assim, aí foi. interrompendo você um pouco, com relação a essa parte de liderança, de quando você entrou na empresa, isso você já tinha terminado, se formado em química? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 22 anos, 22 anos. Tinha me formado, tinha fazido um ano de formada. Recém-formada. Eu entrei no estágio já com 19 anos, no segundo ano da faculdade eu entrei com 18. Eu já terminei a faculdade e já comecei. Então, uma Sim. coisa que eu sempre tive em mente eu não tenho ninguém depois que eu me formar. E quando você se forma, você vai competir com pessoas que já estão formadas, que já Uhum. têm experiência na área, e é totalmente diferente. Então, eu Aham. optei por fazer estágio durante a faculdade para que eu conseguisse ter bagagem e para quando eu tivesse formado, eu conseguir realmente me colocar no mercado. Lembrando que primeiro você precisa mostrar o que você é capaz, para depois você Sim. ser remunerar para isso. Eu sempre tive isso. E é uma linha que eu tenho de pensamento, que é você plantar. Né? Muitas pessoas se formam, já querem ganhar rios de dinheiro. Ah, porque eu tenho diploma, eu tenho que começar ganhando 10 mil reais. Porque eu tenho Sim. diploma. Não, hoje em dia, aqui no Brasil, não é essa a nossa realidade. Né? Não é assim que funciona. E aí, eu comecei e em um ano no time, todo mundo trabalhando junto, nós conseguimos certificar. Eu fui a RD, né? Eu fui quem era responsável, mas o time conseguiu certificar na norma ISO 9001. E aí, depois que a gente certificou, eu fui sentindo a necessidade de ir um nível a mais e buscar mais. Que Sim. aí foi quando eu abri o jogo pro meu diretor e falei para ele que eu tava procurando algo, né? E aí eu fui procurar. Só que várias portas me fecharam por conta do inglês. Eu tinha experiência, eu tinha certificado empresa, eu era nova, mas aí o inglês, não, você não pode. Ah, eu tenho aqui um colaborador do meu time que ele não tem nada de conhecimento na norma, mas ele fala japonês e inglês. Então, aí foram vários nãos nesse sentido. E foi justo Entendi. no ano que eu tinha me divorciado e tinha. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Caramba. Então, meu Juntou tudo emocional, ele tava bem assim, abalado. abalado. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo também. A gente precisa muito ter esse senso de controle emocional para que porque a gente é um só. A gente não é Sim. um trabalho e um em casa. A gente é uma pessoa que busca um objetivo e que faz parte você trabalhar e faz parte você ter a sua vida social e familiar, né? Sim. Uhum. Então, aí não foi fácil, não foi uma tarefa fácil, mas foi então quando eu decidi começar a estudar e eu descobri o programa de au pair. Descobri o programa de au pair e, para quem não conhece o programa de au pair, você vai para os Estados Unidos, pode ficar até 2 anos morando numa família americana Legal. e você fica podendo ficar até 2 anos e cuidando das crianças, né? E Olha, você é remunerado por isso. não sabia desse programa. Hoje eu dou aula para futuras au pairs que querem ir para lá e eu preparo, ajudo tanto questão emocional quanto inglês, né? Bacana. Hoje tornou uma oportunidade, não um problema, né? Aham. Eu transformei isso em oportunidade e foi tudo da forma que eu decidi enxergar.
E aí, depois de um Uhum. ano que minha mãe terminou o tratamento de câncer de mama, depois de um ano, não, depois de um mês, a gente ficou um ano inteiro no tratamento, fez cirurgia, né. Aí, depois de um mês que ela ficou curada, fez os exames, estava tudo ok, eu fui. Eu tava namorando com meu atual noivo, e aí eu fui. Fiquei com medo, fiquei com muito medo. Mas, E aí é que mas, tá. Eu fui e antes eu liderava um time, né? Até mais velho do que eu. Todos os meus subordinados eram todos mais velhos que eu era novinha, né? Mas isso nunca foi um problema para mim. sim, Porque em todos os lugares que eu entrei, eu sempre prezei muito pelo respeito e pelo exemplo. E, sim, acima de tudo, também você ter compaixão, ter empatia. Você precisa ter resultados, mas você está lidando com seres humanos. Então, sim, através sim. desse olhar mais empático, eu consegui o respeito das pessoas, né? Isso de Uhum. forma natural. Aham. E aí eu deixei de liderar, né, uma equipe e decidi dar um passinho para trás para dar um saltão para frente depois, que aí eu decidi Bacana, cuidar de crianças, ser babá nos Estados Unidos, bacana. né? Aí eu fiquei um ano lá, onde eu estudei na Universidade de Delaware e estudei bastante. E hoje eu dou aula de inglês também, né? É uma coisa que eu não quero deixar, mesmo que eu tô deixando um pouquinho. Vou deixar diminuir o ritmo, mas eu vou querer continuar sempre, que é uma forma de praticar também e de ajudar as meninas. Sim. E sou coach, me formei em coach, vai fazer um ano que eu voltei, me formei coach, e eu sempre vivi o coaching, né? Que nem eu tava falando Sim. ontem pro meu noivo, e eu sempre venho falando isso pra ele. A necessidade de eu estudar e de eu buscar aperfeiçoamento nessa área, pra quê? Porque não é só você fazer o curso, você se formar em coach, não é Tem que simplesmente identificar. isso. Tem que identificar com ele, né? É muita responsabilidade você lidar com Sim. seres humanos. É muita. Eu falei pra eu tenho que estudar psicologia, eu estudo, né? Eu estudo aqui e tal, neurociência, estou fazendo um curso online em Harvard, mas eu tenho que estudar antropologia, eu tenho que estudar direito, eu tenho que estudar mais um pouco mais sobre a nossa história, eu tenho que estudar um pouco mais sobre filosofia, eu tenho que aprofundar, enfim, né? E aí hoje eu faço realmente o que eu gosto. E aí é que tá também, né? Eu sempre gostei de trabalhar com sistema de gestão da qualidade. Mas hoje eu enxergo que toda essa trajetória, que eu acredito muito em Deus e os propósitos que ele tem na nossa vida. E aí tudo isso eu fiz química para trabalhar com uma coisa, e aí eu tive toda essa experiência, toda essa bagagem, mas para me levar para o coach, que o coach também tem muitas ferramentas que você trabalha na gestão da qualidade, né? Sim. E é isso. Ufa! Bacana. É, contar assim uma trajetória em pouco tempo é um pouco complicado, difícil, né? Mas assim, alguns pontos que eu pude pegar só para a gente retomar e é bacana porque eu lido com jovens, pessoas que já passaram por isso. Então, assim, é bacana você contar essa experiência que você teve, porque como você mesmo diz, tantas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Poxa, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Entrei muito nova para trabalhar, enfim, por questões financeiras. Já comecei a lidar com o ISO 9001, que não é fácil você conseguir uma certificação para uma empresa. Você sendo muito nova, já estava à frente de um time coordenando, liderando pessoas, que não é fácil lidar com pessoas. Imagino agora que você está atuando um pouco no coach e trabalhando com essa parte comportamental, não é fácil lidar realmente com pessoas. E você está à frente de pessoas que têm mais tempo de casa numa instituição, estar liderando essas pessoas para conseguir uma certificação, eu imagino tudo que você tenha passado, né? Mas o bacana aí que você disse, dei um passo para trás para conseguir ir lá mais à frente. Então, é bacana até para os meus alunos ouvirem isso de uma profissional que já está no mercado há um certo tempo, como você, porque assim, mesmo você aquela questão que você disse, as pessoas pensam, me formei já na faculdade, tenho um certificado e eu vou entrar no mercado de trabalho ganhando 10 mil, 15 mil reais. E não é bem assim, né? E por mais que você já estava empregada, você já tinha um emprego bom, já estava num cargo, digamos, de direção à frente de outras pessoas, você resolveu ir para fora do país para aprender uma outra língua que estava limitando a você dar novos passos aqui no Brasil, porque alguns cargos necessitam uma outra língua, como você mesmo disse. Isso é muito bacana, porque
os meus alunos eu percebo que assim, alguns deles estão insatisfeitos em alguns serviços, ganham pouco, mas tem aquele receio. Mas e se eu sair? Será que eu vou conseguir alcançar, conseguir um outro emprego? Vou ficar desempregado? E é um pouco de se arriscar no sentido de que, tem que tentar. Se você não está feliz ou se você quer, aonde você quer chegar, o que você tem que fazer para alcançar esse objetivo. Então você saiu de liderar pessoas, de estar à frente de uma equipe aqui no Brasil, para limpar, digamos, bundas de criança nos Estados Unidos, para conseguir aprender a falar inglês, né? Muito bacana isso. Sim. Então fica a dica, pessoal, que talvez se vocês não estiverem tão satisfeitos nas instituições que vocês estão trabalhando, comecem a pensar o que que você tem que fazer, o que que você tem que desenvolver para lá na frente conseguir alcançar esse objetivo. E muitas vezes você tem que dar um passo para trás para você conseguir chegar onde você quer chegar. Mas assim, bacana a sua história. Acho que agora o pessoal já conhece um pouco mais da Roberta, que é uma pessoa igual a todos nós, né, Roberta? Então, Sim. você é química, formada em química e recentemente formada em coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching em São Paulo, né? Isso, eu E atualmente estudo neurociência, né? O meu bacana. objetivo também é explorar aí, trabalhar bastante a questão de neurociência, que não é a química do cérebro hoje. Eu entendo que a química que eu fiz foi para isso, né? Para trabalhar Uhum, realmente essa parte do ser humano, que uhum. é como que funciona, como que trabalha para poder entender um pouco mais a fundo e também poder ajudar e ter mais ferramentas para ajudar os meus clientes, que eu faço muito de forma também muito intuitiva. Eu gosto disso, é uma coisa que eu falo que é uma coisa que eu sempre fiz, mas eu não sabia, né? Era uma coisa que eu Sim. sempre fazia e praticava, mas eu não sabia que eu fazia. Já tá. Então, é uma coisa que estava dentro. As pessoas que eu mais admirava eram pessoas dessa área. As pessoas que eu tinha admiração e que eu gostava eram pessoas dessa área. Minhas amigas na infância, quando tinha problema, a Roberta. Sempre eu tive muito esse retorno positivo, mesmo de forma intuitiva, né? Então, Aham. hoje eu estudo neurociência, que é a química do cérebro, que é o que eu quero explorar bastante nos próximos meses. E é isso. Que bom. Então, aproveitando isso, desde quando você era muito nova, que as pessoas, tô com um problema, vou atrás da Roberta. Então, pessoal, nada melhor do que a gente estar passando por tudo isso, fomos atrás da Roberta, que ela é uma coach comportamental e ela vai ajudar a gente dando algumas dicas aqui de como a gente enfrentar a passar por tudo isso que está acontecendo. Então, o tema da nossa live, que é como transformar um problema em oportunidade, eu quero começar com uma pergunta, devido a esse cenário que nós estamos enfrentando hoje, Roberto. O que podemos fazer para enfrentar toda essa mudança repentina? Quer dizer, é algo que aconteceu de uma hora para outra, ninguém esperava essa pandemia que está acontecendo, e não importa se você é do bloco A, bloco B, bloco C, está todo mundo de alguma forma sendo impactado. É claro que algumas de uma forma mais significativa, outras nem tanto, mas assim, todo mundo está sendo afetado. Então, como podemos fazer então para enfrentar toda essa mudança repentina? Você como coach, qual que é a sua dica aí para gente? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem analisar isso de forma sistêmica, né? Não é uma coisa que está acontecendo só com a gente, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. E tem algo muito maior acima de tudo isso que vem acontecendo. E eu acredito muito que uma forma da gente, é uma oportunidade da gente olhar para dentro, da gente refletir os nossos comportamentos, os nossos resultados. É uma ótima oportunidade para a gente ver qual que é o nível que a gente está de comprometimento da gente com a gente mesmo. Né? Que muitas pessoas têm receio de, ai meu Deus, fique em casa, eu fico doida de ficar em casa. Mas peraí, talvez isso seja importante para você, para que você se desenvolva. Porque não adianta a gente achar alternativas pegar o nosso tempo, ficar muito ocupado com coisas que não vão nos trazer resultados, mas de uma forma ele vai nos aliviar momentaneamente, que uma hora vem. Então eu vejo isso como assim, um momento da gente olhar para dentro, a gente olhar como que tá o nosso relacionamento com a gente mesmo, com a nossa vida
financeira, com o nosso relacionamento amoroso, quem tem, quem não tem, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou caminhando para o caminho certo? Analisar, é um momento, é um tempo de analisar e não focar no problema, que é o que acontece muitas vezes na vida da gente. Não é o único problema e não é a única crise que vai ter. Não vai ser a última crise que vai ter, não é a primeira e não vai ser a última que a gente vai ter. Então, por que que tem pessoas que conseguem sair de uma situação dessa mais fácil do que as outras? É a maneira que você decide encarar isso. Tem várias formas de você olhar uma situação. Qualquer situação, seja uma situação de crise ou uma situação que não seja um momento de crise. Então, tem várias maneiras. E qual maneira que você vai encarar? Por exemplo, não adianta eu querer saber eu sou química, né? Mas o que adianta eu querer saber qual é a molécula do coronavírus, qual que é a molécula de como que é e qual que é a hidroxicloroquina e como que eu posso formar se eu não estou à frente. O que eu posso fazer como cidadã é olhar de forma sistêmica para o meu próximo e ver que talvez uma pessoa que está morando na rua não vai ter mais condições de... Não, a quantidade de comida e o fluxo de pessoas diminuíram. Como que essas pessoas estão? Isso sim eu posso fazer. Isso sim está ao meu alcance. Então, olhar de forma sistêmica e lembrar que não adianta ficar de paranoia. Ai, meu Deus. Ai, Jesus amado. Que não vai resolver o problema. Quem está à frente é o governo, quem está à frente é a OMS, quem está à frente, quer a gente queira, quer não, eles estão à frente e eles vão cuidar disso. Respeitar o sistema. A gente tem que respeitar os sistemas. E eles estão acima da gente. Eles estando certo ou não, eles estão acima da gente. Falando de sistema do país, né? Cuidando do país, eles estão lá por um motivo. Então, olhar de uma forma sistêmica e olhar para o próximo, que nem aqui em casa, eu e o Dri e o meu noivo, a gente trouxe a vozinha dele de 93 anos para ficar com a gente. Ela tá um mês aqui brigando com a gente. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Mas tá aqui, a gente conversa com ela, que foi importantíssimo também, todos os dias a gente conversa com ela. E saber ter olhar crítico também, né? Saber como que você absorve as informações. Porque eu, por exemplo, falei para o meu noivo, eu não procuro saber sobre notícias, não só disso, mas como outras coisas, por mídia de televisão. Eu entro, quando eu quero saber o que está acontecendo, eu entro no site do Ministério da Saúde, eu vejo os boletins e faço uma interpretação. Porque quando você faz a sua interpretação, as coisas ficam muito mais claras, né? E aí, a mídia, ela quer vender notícia, né? Ela quer vender, então isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, o que talvez, né, se fosse resumir aí, Roberto, vamos resuma aí, faz um resumo. Você primeiro, olhar de forma sistêmica, não olhe para a moça que tem um elefante passando do seu lado. Tem alguém precisando, alguém da sua família que esteja precisando, alguém que esteja passando por necessidade e não se preparou, né? Que é uma coisa que é um aprendizado, por exemplo, né? Olhar para um outro lado também. Que hoje em dia as pessoas vivem muito, vou gastar tudo, vou fazer tudo, recebi o dinheiro, o que sobrar vou gastar, não tô nem aí. Tá, e agora no momento de crise? Cadê? Né? E aí, você vai esperar, e a próxima crise? O que você vai continuar? E eu reconheço, eu entendo que o sistema, ele acaba forçando algumas classes sociais a tomar algumas atitudes, ou às vezes tampar os olhos deles. Né? Mas, e aí, financeiramente? Tem muitas pessoas que estão muito preocupadas hoje pela questão financeira, que não se preparou antes. Não fez uma reserva de emergência, que a reserva de emergência é 12 meses da sua renda fixa que você tem que ter poupado. Né? A gente muitas vezes não procura conhecimento para a gente se preparar para esses momentos. E é justamente para isso que serve a reserva de emergência. Né? Para você não ter que... você ter que colocar a sua saúde mental em prova. Porque quando você está num momento desse, você está sem grana, você não consegue nem pensar direito. Vou pensar em ajudar o próximo, vou ajudar eu mesmo. O que eu vou fazer comigo? Meu Deus, nem eu sei se eu vou comer amanhã. Tá, mas então para você ajudar o próximo, daqui para frente, o que você vai fazer diferente? Não é olhar para trás, nossa, o governo, todo mundo é culpado. Não é ninguém culpado, é você. Né? Aí tá acontecendo para todo mundo. Como que você vai decidir enxergar isso? Se responsabilize, né? Sim.
Então, assim, nessa primeira pergunta, que seria para enfrentar toda essa mudança repentina, seria uma autorreflexão, analisar realmente, porque não cabe a nós ficar, agora nesse momento, tentar buscar culpados, né? Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, é governo. Eu acho que vai daí da autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela está em nós. Então, eu acho que cada um sabe, até que pé, pode chegar, assim, tudo isso que está acontecendo, mas essa autorresponsabilidade ela é individual. Então, cada um tem que refletir esse momento de que, não fiz reserva, mas agora o que, que eu posso fazer para daqui para frente mudar de alguma forma? A segunda pergunta, Roberta, é o que podemos fazer para não perder o foco, tá? Quando eu digo assim, o que podemos fazer para não perder o foco é o seguinte, por exemplo, eu se tratando lá de professor com os meus alunos. Os meus alunos, eles têm um objetivo que é claro, eles podem ter vários objetivos, mas um que eles têm que ter um foco colar grau, conseguir um certificado, passar pela faculdade, ou seja, deu início esse primeiro semestre, teve um mês aí de aula, daqui a pouco, boom, para tudo, não tem mais aula, a gente começa com algumas coisas à distância, via e-mail, via WhatsApp, enfim, outros canais eletrônicos. Mas como fazer para não perder o foco? Por exemplo, eles que querem se formar. E daí numa sala, quando a gente coloca lá 60 alunos, por exemplo, 50, 60 alunos, tem vários perfis dentro dessa sala. Alguns conseguem identificar algumas oportunidades e outros já pensam, eu vou desistir, eu vou trancar essa faculdade, vou parar porque não estou conseguindo. Então, assim, como que você diria, como coach comportamental, para não perder o foco? Esse foco que, que, que eu citei como exemplo, por exemplo, os alunos, eles têm um objetivo que é terminar o curso. Como fazer para não perder o foco em meio a tudo isso que está acontecendo? Bom, ótima pergunta. Primeiro, é hora de pensar se você está no curso certo. Muitas Sim, pessoas fazem um curso porque fulano falou, porque Beltrano falou e porque não sei quem está botando pressão. Então é um momento de você parar realmente e pensar, é isso que eu quero? É esse curso que eu quero? Eu estou no curso certo? Qual é o problema de você não estar no curso certo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Primeiro de tudo, quando você quer muito alguma coisa, isso é o primeiro passo, você saber o que você quer. Por que você faz o que você faz? Tá, tô no curso sim. certo. Segundo passo, disciplina. Quero ou não quero, eu vou estudar. Quantas horas eu estudava na faculdade? Eu estudava tantas horas. É esse meu objetivo. A disciplina não é você fazer quando tá gostosinho, quando tá tudo bem. A disciplina é você fazer mesmo que você não queira. É você colocar uma meta, você tem que ter meta e você cumprir essa meta, você fazer todos os dias. E usar meios, aproveitar agora, usar meios na tecnologia, fazer grupos para conversar, surgir ideias, fazer grupos entre amigos, de sentar numa Skype ou em algum meio de algum aplicativo que você consiga sentar e conversar e discutir mais os assuntos, se aproximar com as pessoas da sua sala, porque a gente se forma, gente, os contatos ficam, a gente acha que é só, não, fazer a faculdade. Muitas vezes você vai se deparar com seu colega de sala no mercado de trabalho. Uma chance é grande, se aproxime dessas pessoas. Que às vezes a gente vive muito pensando no nosso mundo, no nosso umbigo, é só eu, e eu, e eu. Vamos nos abrir, talvez o seu colega saiba um pouco mais de um assunto do que você, e você saiba mais de um outro assunto do que ele. Una ideias de vocês, façam grupos e foco, né? Disciplina, tenha disciplina para você fazer, porque sem disciplina, independente do curso, né? Se você não tem resiliência é sim, principalmente nesses momentos difíceis, né? Então, quando você sair para ir trabalhar, o mercado lá fora vai ser legalzinho com você. Você é bonitinho, você é contratado. Você é muito legalzinho, vou te contratar. Não, você tem que ter disciplina, você tem que ter isso também. Então, você aproveitar esse momento para você trabalhar a disciplina, que a disciplina é um músculo, se a gente não trabalha, a gente não vai ter. Para você também, quando você se formar, conseguir ter resiliência e disciplina para ser um ótimo profissional. Sim, bacana. Tá, então, o que podemos fazer para não perder o foco é ter realmente disciplina. Você falou uma coisa bacana aí com relação, e daí eu quero falar para os meus alunos com relação ao horário. Se na faculdade vocês estavam estudando dentro da sala de aula, das 7 às 10 da noite, procura nesse horário fazer algum tipo de atividade, né? A gente está desenvolvendo algumas coisas via e-mail, WhatsApp, mas façam desse horário de estudo, seja da minha disciplina, seja da disciplina de outro professor,
mas busque de alguma forma ocupar aquele espaço que você se deslocava para chegar até a faculdade para estudar da sua própria casa, tá? E não ficar arrumando desculpinha, ai, porque tá tudo parado, ai, porque eu tô ficando para trás, ai, eu não tô aprendendo. E daí, assim, uma dica, como eu disse, numa sala de 50, 60 pessoas, eu acredito que alguns já estejam fazendo isso, né? E daí, quando tudo isso passar e quando chegar lá numa entrevista de emprego, aquelas pessoas que realmente focaram e tentaram estudar nesse horário, vai ter um diferencial com relação àquelas que ficaram meio inertes ali, paradas, né? E o bacana que você disse, a gente se forma muitas vezes e lá no mercado de trabalho talvez a gente encontre aquela pessoa que sentava do outro lado da sala, ou lá na frente, ou lá no fundo, e eu nunca fui lá conversar com essa pessoa. E talvez ainda caia lá, essa pessoa seja do setor de RH, por exemplo, numa seleção. Como é que vai ficar? Então ela já te conhece como uma pessoa fechada, uma pessoa que não conversa, e daí não tem dinâmica. Então é muito importante desenvolver essa parte de comunicação. Criar grupos muito bacana. Ah, eu posso criar grupos de WhatsApp, via e-mail, fazer algumas videochamadas aqui, criar perfis para fazer isso. Ah, eu não quero ficar público, mas pode criar alguns perfis para fazer. Muito bacana, Roberto. Uma outra pergunta que se encaixa um pouco nisso seria assim, quais são as dicas que você, como coach, né, pode passar aos estudantes nesse período de quarentena? Eu acho que você já disse um pouco disso, de criar grupos, de se estudar, ter disciplina, mas se você quiser acrescentar dicas, então, relacionadas assim, você sendo coach, o que você pode passar para os estudantes nesse período de quarentena? É que, assim, alguns estudantes estão trabalhando, outros não estão trabalhando, alguns perderam o serviço, outros não trabalham, mas nesse período que está tudo diferente de alguma forma para todos nós, que dicas você pode dar com relação a estudo a esses estudantes? Referente a estudo é ter uma rotina, né? Que nem a gente falou aqui, ter uma rotina definida. Primeiro de tudo, se você acorda, fica quem não está trabalhando, né? Isso para quem não está trabalhando, fica de pijama o dia inteiro. O seu corpo ele fala, ele reflete, né? Seu corpo e sua mente eles tá junto, então um conversa com o outro a todo momento. Então é você ter rotina para você definir. Isso tem que estar relacionado com o seu objetivo sempre. Ah, eu vou fazer isso que é bonitinho que o fulano tá fazendo. Não. Você tem que estar atrelado com o seu objetivo. Ponto. Não tá atrelado com o seu objetivo. Ah, eu faço porque eu acordo 5 horas da manhã, porque o meu amigo também acorda 5 horas da manhã, eu fico a manhã inteira no Instagram, mas eu acordo 5 horas da manhã. Então, não, é você atrelar com ter um motivo, ter um porquê, um seu porquê, não do fulano. Então, ter uma rotina, definir uma rotina e prezar muito pela sua qualidade de atividades à noite. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro não para. O nosso inconsciente ele está trabalhando. Em toda informação que a gente joga para ele à noite, ele vai processar, ele vai estar trabalhando no seu inconsciente e muito provavelmente se você ficar só pensando coisa ruim, notícias ruins, coisas ruins à noite, você vai acordar no outro dia ruim, vai virar um ciclo, seu dia vai ser improdutivo e vai continuar. Então, as dicas que eu dou seria você ter uma rotina de estudo, falando voltado para o estudo, né? Ter uma rotina de estudo, acorda, já tira o pijama, né? Já tira o pijama, já vai arrumar como se estivesse indo trabalhar e preze aí pela sua qualidade de atividades à noite. Que bacana. Não, muito legal essas dicas. E você falou algo aí que eu acho muito importante com relação a pensamentos positivos. Então, se você acorda já pensando coisas negativas, ai, tá tudo parado, ai, vou ficar mais um dia em casa, fechado, e aquilo realmente, esses pensamentos acabam de alguma forma interferindo no eu, interferindo da forma como você é, né? E isso é levado de um dia para o outro, semanas, meses, semestres, anos. Então, se você pensar negativo e você começar a absorver coisas negativas, você vai ficar um período muito grande perdendo muitas oportunidades, deixando de ser uma pessoa que talvez você não tenha aquele perfil, você não é daquele jeito, por pensar e agir somente pensando algo negativo, né? Muito bacana. Isso Uma aí, Lu, outra, foco na solução. a Luciane também de São Paulo. Muito legal. Seja bem-vinda, Lu. Uma outra pergunta. Qual é o grande desafio nessa situação que estamos enfrentando? Então, com relação a essa pandemia, qual que é o grande desafio que nós estamos enfrentando?
O grande desafio, o desafio que eu vejo a questão de você se autoconhecer. Porque uma vez que eu Uhum. não me conheço, eu não sei o que eu posso fazer para que a minha máquina funcione mediante a essa situação. Eu não sei se eu coloco álcool, se eu coloco gasolina no meu carro para dirigir. Eu não conheço a minha máquina. Eu falo que todos nós somos uma Lamborghini. Quando a gente não se conhece, a gente Uhum. não sabe. Tem a chave, tem a Lamborghini, que pode ir muito quilômetros por hora, e só que a gente não sabe como quando que troca o pneu, a gente não sabe como que faz, quando a gente não se conhece, né, fazendo essa analogia, a gente o grande desafio é exatamente esse, né? E a gente realmente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe talvez quais atividades que a gente pode fazer para deixar a gente melhor, né? A gente deixar a gente fazer atividades relacionadas com o que a gente gosta. E uma coisa que eu vejo também que está sendo bastante difícil para as pessoas é o medo, né? Isso é uma coisa que está paralisando muitas pessoas e foca só no medo e mergulha no medo e o medo acaba movendo. Então, é olhar realmente de forma saber discernir as informações que você recebe. Porque informações vai vir de tudo quanto é lugar. Você tem o poder de dizer não, né? Celular, Instagram, WhatsApp, Instagram, todas as mídias aí estão falando um monte de coisa, um monte de gente está falando. Mas será que convém eu ficar focando nisso, né? Eu acho que o foco é o foco. Eu acho que o desafio é a gente focar, ter o foco, trabalhar a disciplina com condições desfavoráveis, né? Então, é a gente buscar, primeiro que eu falei, né? A gente que vai estar acabando atrelando, a gente olhar para dentro, saber como funciona a Lamborghini e ter foco, né? Eu sei que se eu me focar no medo, por que a gente fica desesperado? Porque a gente fica com medo, a gente vê aquela notícia, aí me paralisa, aí eu não penso mais em nada, aí tudo acabou, minha vida acabou, tudo que eu fiz, tudo que eu sou, tudo que eu pratico, as pessoas à minha volta se resumem a isso e pronto. Sim. Meu Deus, meu mundo acabou. Não, calma, isso vai passar. Isso está acontecendo com a permissão de alguém, de algo muito superior a gente, né? Você acredita em universo, o que você acredita? Acredita em Deus. Eu acho que tudo isso está acontecendo porque ele permite, é mundial principalmente. Que mensagem será que ele está querendo passar para a gente? É de medo, será? Eu acho que não. Exatamente. E partindo para uma outra questão que se encaixa também nessa anterior, é que lição importante nós vamos tirar dessa situação. Então, dessa situação da pandemia, de tudo que está acontecendo, qual que é a lição importante que você acha que nós vamos tirar de tudo isso que está acontecendo com a gente? De valorizar as coisas simples. Quantas pessoas têm a oportunidade de abraçar a mãe, o pai, a avó, o vô e quem tem perto e não abraça? E que na correria do dia a dia chega em casa, tchau, tchau, beijo, tchau, e não acaba não abraçando. E hoje a gente não pode abraçar. E olha o quanto essa troca de energia com as pessoas que a gente ama tá fazendo falta. Isso faz parte da gente, faz parte da nossa origem, valorizar as coisas simples, né? E ser grato, não de falar, eu sou grato da boca para fora, isso é muito lindo de falar. Mas em atitude, será que você está sendo realmente grato às pessoas que estão ao seu lado em atitudes? Porque falar, todo mundo fala, fazer é diferente. Então, será que você realmente está sendo grato? Porque, primeiro, a gente acabou trocando os valores, né? Hum. E Exatamente. aí? E aí, você vai morrer. Agora a gente deparou com uma realidade que todo mundo tem, que a gente vai morrer. E acho que ninguém imaginava que ia morrer um dia, né? Acho que, Exatamente. eu deixo eu morrer. Não, você vai morrer. Calma, pode ser que não agora, uma hora você vai. Mas e aí? Que você vai, que mensagem que você vai deixar para as pessoas? O que uma pessoa talvez que você não esteja falando há muito tempo e por orgulho você não falou? E se essa pessoa amanhã morrer de coronavírus? O que você pode fazer hoje por essa pessoa? Liga, sei lá, né? Eu acho que é pensar realmente nisso, refletir sobre a morte, porque é uma coisa que vai chegar para todos nós, é uma realidade de todos, e realmente a gente voltar para outras coisas simples, né? Para o que realmente importa. Tá.
Então, passando para uma outra questão, então elas estão entrelaçadas, então você tá repetindo, mas é que elas fazem sentido, que são é tudo o mesmo assunto, né, que nós estamos abordando aqui hoje. Então, quais mudanças que podemos fazer nesse período, né, que farão grandes impactos em nossa vida? Então, que mudanças que nós podemos fazer dentro do cenário atual que nós estamos vivendo hoje, que quando passar tudo isso de certa forma, que vai demorar um pouco, né, a gente tem que aprender a conviver com isso, e que farão grandes impactos em nossa vida. Tá. Tudo que eu falei, eu vou resumir em uma ação que eu vou sugerir aqui para vocês fazerem, como prática. Além de tudo que eu falei, pega um papelzinho, anota tudo que você gostaria de mudar na sua vida. Tudo. Ah, abraçar fulano, abraçar Beltrano, fazer isso, fazer aquilo, enfim. Anota tudo isso num papel e coloque em ordem de prioridade e comece a agir para que isso seja, para que quando tudo, se são coisas que você consegue fazer durante a quarentena, se você consegue mandar mensagem legal, falar, fazer de alguma forma nesse sentido, Uhum. ok, você pode fazer. Mas se não, que atividades que eu posso fazer para me preparar para? Ah, eu quero abrir um negócio. Tá, então o que eu preciso saber? Eu preciso saber disso, daquilo, daquilo outro. Então, eu preciso estudar isso. Então, faz um cronograma de atividade, pega o seu objetivo que você anotou no papel, primeiro você anotou no papel, tira, pega um e traça um projeto. Quando, como, e aí você coloca como, quem é responsável, né? As coisas que você precisa, coloca datas e vai tendo disciplina para cumprir tudo que Uhum. você gostaria de fazer. Porque não adianta você saber, tá na sua cabeça, tem que escrever, tem que colocar no Sim. papel e traçar metas para que você consiga alcançar. Sim, legal. Mandar um abraço para o Ícaro aí, o Ícaro Passos, tá? Que também é coach. Obrigado pela sua presença com a gente. Então, partindo para uma outra questão, Roberta, como enxergar, né, assim, nesse momento, tudo isso que a gente está vivendo hoje, algo positivo em meio à pandemia? Você como coach comportamental, como que a gente pode enxergar algo positivo em meio a tudo isso que está acontecendo? Porque se a gente liga o noticiário, se a gente entra num site, a gente vê muitas informações negativas e aquilo vai remoendo, como eu disse para você, de pensamentos negativos. Então, como enxergar algo positivo em meio a tudo isso? Vamos lá, isso vai da forma que. Não só com isso, como tudo na sua vida. Se você muito provavelmente está olhando para essa situação de pandemia com um olhar negativo, muito provavelmente você não está fazendo só com isso, você está fazendo com outras coisas na sua vida. Pare e Uhum. reflita em todas as outras áreas da sua vida, se você vem olhando da mesma forma. Então, você refletir sobre isso, né, para que você tenha realmente para você ver se não é só com isso ou se não é com outras coisas também. E aí é que tá. Eu pensar negativo, o que que eu vou ter de resultado? Resultado se pensar negativo. O que eu vou ganhar se eu encontrar oportunidade depois disso? Porque quando isso passar, e aí? Você vai estar pronto para retomar? O que que eu posso Isso. fazer para estar pronto para retomar? Porque eu ficar pensando negativo não vai me levar para lugar nenhum. É Sim, bom eu ser realista, não pessimista. Eu tenho que ser sim, realista, tá acontecendo, acontece, tá morrendo um monte de gente, ok, isso é verdade, e em respeito tudo, cada um, a visão de cada um, mas tá, e se você ficar pensando de forma negativa, o que que isso vai te trazer de resultado pro que você quer? Nada, né? Na verdade, não nada. Eu acho que tudo traz um resultado, né? Falando com desenvolvimento humano, acho que tudo você tira aprendizado. bom Mas e proveito. também parar e refletir qual é a qualidade das informações que você está absorvendo. Qual é a Exatamente. qualidade, a veracidade. Você está tendo senso crítico? Que nem eu falei essa semana no meu Instagram. Você está se tendo senso crítico? E tudo que a gente está falando aqui, desconfie. Seja curioso. Tenha o senso Sim, crítico. Né? Não pega tudo para você e assume como uma verdade absoluta. Ah, a pessoa está falando, mas sim, quem que é essa pessoa? exatamente. Qual que é o histórico? Né? Por exemplo, as mídias, né? De televisão. Elas querem vender notícia. Como que eles vão fazer para vender notícia? Vocês já pararam para pensar alguma vez nesse sentido? Tá, será que isso. Tá, e o que, que isso vai agregar? Que nem eu via, tava falando pro meu noivo, tava caindo a quantidade de mortes, todos os dias tava caindo a quantidade de mortes no boletim lá, no site do Ministério da Saúde, que tem os indicadores. Boletim epidemiológico. Será que todo. E essas mídias, elas ensinam a gente a pescar?
Exatamente. Dando continuidade, então, porque o nosso tempo também já acho que já está um pouco curto, daqui a pouco vai acabar. A gente tem 10 minutinhos, acho que é 10 minutinhos. Quais atitudes podemos ter para sermos felizes em meio a esse cenário? Então, assim, que dica você dá como coach? Quais as atitudes que nós podemos fazer para nós sermos felizes em meio a tudo isso? Ah, quando eu digo felicidade, não é no sentido, a gente está ciente que talvez o sistema entre em colapso daqui a algum tempo. Algumas pessoas estão procurando hospitais, não estão conseguindo vagas em UTIs. E daí o Lucas vai me perguntar como ser feliz nesse cenário? Não, mas é justamente isso que você estava falando, de absorver coisas, saber a fonte e ver o lado positivo assim. Ah, teve tantos óbitos, mas quantas pessoas foram curadas, né? Então, assim, mas esse termo feliz, quando eu faço uma pergunta dessa, não falando no sentido, nossa, ele está perguntando de felicidade num momento como esse. Não, mas é aquilo que eu disse anteriormente também, você já disse, a gente não pode ficar pensando coisas negativas, que aquilo vai virar de um dia, vai virar uma semana, vai virar um mês, coisas negativas atrás coisas negativas. Então, quais as atitudes que nós podemos ter, então, para sermos felizes em meio a esse cenário? Não é o dia inteiro ser feliz, dar risada, mas em alguns pontos, em alguns momentos, ser feliz, para a gente continuar, conseguir viver, a gente continua vivendo, né? Tá. É você realmente ter atitude, né? Você realmente ter atitude em relação a atividades diárias para o seu objetivo, ter comprometimento com você mesmo. Feliz, de felicidade plena, a gente não tem a todo momento, são momentos felizes. E tá tudo bem a gente não ficar bem, tá tudo bem, a gente não é nenhum robô, tá tudo certo. E também não é ser o super master blaster, nossa senhora, eu tenho que ser super produtivo. Calma, né? Se você não tem disciplina e você não está tendo nenhuma atividade que você está desempenhando diariamente, nenhum hábito que você queira criar, anota e comece a praticar. Conforme a gente vai praticando, a gente vai criando combustível para a gente continuar. Então, assim, hoje eu não tenho hábito de leitura e gostaria de ler. Tá, então, se eu colocar uma meta de 3 horas por dia, aí você vai ficar louco e aí você não vai conseguir cumprir, e aí você vai entender, vai mandar mensagem pro seu cérebro que você não é capaz e que você vai deixar de desistir, que não é para você a disciplina. Então, colocar metas nos seus dias que estão relacionados ao seu objetivo e vai agregando hábitos diariamente. O tempo que eu falo até para todo mundo que o pessoal às vezes se espanta, é o tempo que eu mais mudei de hábito, me ressignifiquei quando eu estava sozinha nos Estados Unidos, passando humilhação, passando um monte de situação que eu jamais passei passar na minha vida. E aí eu Sim. ficava pensando, se eu ficar aqui reclamando que ninguém entende meu inglês e o que eu tô fazendo aqui, as pessoas talvez não entendam a questão de cultura e tal, vai resolver o problema? Não, então eu vou estudar final de semana, vou me sacrificar e tem que ter dedicação, tem que ter esforço, tem que ter entrega. Não é esperar cair do céu, é a gente realmente se entregar e ter a disciplina. Então, eu acho que qual seria, talvez, né, se fosse colocar em uma ação, em uma atitude, você adquirir novos hábitos. Ah, eu quero tomar café sem açúcar. Começa um por vez, né? Terminou, consegui, agora tá gostosinho. Mais um, qual é o próximo? Não queira fazer tudo de uma vez e não fazer e depois se desmotivar. Então, um por Sim. vez e vai um de cada vez. Ah, quero agora ser fitness. Vou começar com dieta. Tá bom, começa com a dieta. Tô me sentindo confortável. Agora começo a fazer a atividade física. Então é criar hábitos que são relacionados ao seu objetivo, que isso vai dar, quando a gente conquista, quando a gente dá um check no que a gente fez, eu consigo, mais um ânimo. Não, realmente eu consigo. E devagar, sem loucura. Sim, bacana. Então, essa parte de realmente ter planejamento, ter disciplina, ter foco, né? Tudo isso que a gente estava falando desde o início, né? Então, quando a gente volta lá para o nosso tema, como transformar um problema em oportunidade, eu vejo o seguinte, que se é um problema que a gente está enfrentando, ter, digamos, mais tempo dentro de casa, a gente tem que ficar fechado, recluso, então a gente tem que criar isso uma oportunidade. Então, partindo daquele pressuposto que a princípio é para os meus alunos, então lá o pessoal de administração, direito, aonde vocês estão trabalhando hoje, né? Vocês estão felizes com esse trabalho atual? Você gosta daquele chefe? Devido a esse cenário que está acontecendo hoje, qual a forma que ele lidou com tudo isso com você?
Então, você está gostando dessa empresa? Você não está? Então, o que você pode fazer utilizando esse tempo em casa? Ah, se eles estão deixando você meio período em casa, aproveita para estudar, pesquisar quais possíveis concursos vão abrir futuramente. Comece a estudar para tentar mudar esse cenário. Porque se vocês ficarem esperando que algo caia do céu, não vai cair. Você falou aí com relação a ser fitness, a ter dieta. Então, eu vejo muitas pessoas, eu tenho que emagrecer, eu quero emagrecer, mas o que você está fazendo para mudar isso? Agora eu só fico em casa, só fico comendo. Então, não vai mudar, o seu corpo não vai. Como que ele vai responder de uma forma se você está agindo de outra, né? Então, realmente é esse planejamento, essa oportunidade que nós estamos falando, em meio a esses problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais, com relação a essa pandemia, é realmente se autoconhecer, como você mesmo já disse. É parar e olhar para eu. Como eu, Lucas, como você, Roberta, quem é você? Para onde você está, onde você quer chegar e o que você tem que fazer para mudar esse cenário. Porque se você esperar que outro faça por você, não vai acontecer. E não adianta ficar buscando culpados ou colocar a culpa em outras pessoas. Eu tenho esse emprego porque a minha família é simples, é culpa do meu pai e da minha mãe, ou é culpa de não sei quem, ficando. A gente é responsável pela nossa vida, né? Autorresponsabilidade. Então não é fácil, não é fácil para mim, não foi fácil para você, não é fácil para ninguém. Você imagina descobrir que a sua mãe está com câncer, você é gestor aqui de uma equipe, de uma empresa grande, para ter 9001, creio eu que seja uma empresa de um porte grande. Você abandona tudo isso porque você sabe que você, sabendo uma outra língua, você tem que ir embora para um outro país para cuidar de criança, né? Então, realmente é você se arriscar, você tentar ver lá na frente, não ver aqui, o hoje e o agora. O brasileiro ele é muito imediatista, né? Então eu percebo isso através dos meus alunos. Pessoal, leem um texto que eu vou mandar para vocês hoje. Mas quanto que vai valer? Quanto que eu vou ter de nota? Sempre quer ter algo em troca. Então tem que pensar muito lá na frente, porque se você tem essa leitura, esse conhecimento, isso ninguém tira de você. É algo que é intangível. As pessoas não podem roubar isso de você se você tem esse conhecimento. Então, se vocês praticarem realmente estudos no horário que seja planejado, aquele momento que era para vocês estarem na faculdade, vocês vão ter um conhecimento muito grande. E podem ter certeza que quando tudo isso passar, porque vai passar, não tem como falar um prazo específico, porque tanto eu quanto você, a gente não é dessa área clínica ou médica, nós estamos falando aqui do comportamento humano, que você é coach e já está estudando neurociência, né? Mas é isso, pessoal. Então aproveitem esse problema que todo mundo está junto. Como eu disse para você, não é não é fulano, não é João, não é Maria, não é condomínios privados ou de luxo, não é só periferia, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está junto e vejam sempre o lado positivo. Se eu estou com um tempo maior para ficar em casa, talvez antes você não tinha e você reclamava, nossa, eu queria tanto ficar perto do meu pai, da minha mãe, ou próximo dos meus irmãos e não tenho tempo, e agora você está. E agora você está reclamando que só fica dentro de casa. Então começa a enxergar as coisas com uma outra visão. Se você tem mais tempo para estudar, estude. Se você está feliz aonde você trabalha, ótimo, tudo bem. Como você vai fazer para melhorar aquele ambiente que você já trabalha quando você voltar? Se você não quer sair, então comece a estudar metodologias, coisas que você vai fazer aquilo tocar diante, crescer aquela empresa. Porque se você fizer isso, você se desenvolver através do seu serviço, consequentemente você vai ter benefícios, né? Alguém vai notar isso, seu patrão vai ver isso. E quando a gente fala lá em administração, se a empresa ela passa a ter um retorno maior, um lucro maior, ela vai reconhecer você, tá? Então, eu não sei, quer acrescentar mais alguma coisa, Roberta? Não, acho que é isso, gratidão. E em resumo, pessoal, é você se autorresponsabilizar, não só nesse momento, mas para tudo. Autorresponsabilidade. Nada vai mudar a sua volta se você não mudar e se você não tocar o barco da sua vida e deixar as pessoas tocar. Então é ter essa visão e se não tá indo bem, você precisa melhorar em algum aspecto. Se você não tá conseguindo resultado em alguma. Porque a gente mede, somos medidos pelos resultados. Então, se não tá indo bacana em alguma área, somos nós. Que eu posso fazer? Se responsabilizar, não gosto do meu chefe. Que eu. Tudo, não terceirize, não encontre desculpas. Enquanto você ficar procurando desculpas e culpados, você nunca vai conseguir alcançar. Nunca
Acho que muito forte, mas vai ser muito difícil você conseguir o seu objetivo. Então, não arrume desculpas e culpados, e sim soluções para você fazer hoje, com o que você tem hoje, do jeito que dá para você fazer hoje. Só começa. Exatamente. Então, muito obrigado, Roberta, por você ter aceito esse convite, né? Gratidão é a palavra certa, então sou muito grato por conhecer uma pessoa como você, compartilhar esses conhecimentos com esses alunos. Muito obrigado, viu, de coração.